Queridos irmãos e irmãs, a conclusão dessa série de vídeos sobre a política e as eleições desse ano é com o tema mais importante, né, para o combate à corrupção, que é a lei de ficha limpa. E nós vamos compreender essa lei de ficha limpa, né, claro, entendendo que o padre Germano é padre e não é jurista, tá? Então tudo aquilo que eu vou dizer é baseado naquilo que nós pesquisamos a partir de juristas, tá bom? E da própria lei, né? Vamos buscar na fonte o que diz a própria lei de ficha limpa, tá? Então, vale lembrar algumas coisas sobre isso, porque de repente vocês vão olhar assim e falar, nossa, o padre está dizendo coisas que não é da alçada dele. Não, não é mesmo. Eu sou padre e a minha alçada é rezar a missa. E uma outra coisa importante na vida do padre é a formação de consciência dos seus fiéis, né? Então, por isso, eu busquei nas fontes seguras aquilo que falei para vocês até agora. Não falei nada daquilo que foram minhas palavras, não é assinatura minha embaixo, não. Sempre buscando nas fontes seguras aquilo que eu falei, por exemplo, sobre corrupção, sobre ficha limpa, tudo isso embasado nas leis eleitorais do Brasil. Tá? Não foi nada tirado da minha cabeça, porque eu não tenho, né, como diz o próprio direito, né, a gente não tem jurisprudência para isso. Tá bom? Então, vamos pensar aqui e concluir tudo isso. Eu quero que você, que vai ver esse vídeo, que está vendo essa série de vídeos que nós estamos postando lá no nosso canal do YouTube, já peço de antemão que você se inscreva no nosso canal. É um canal extremamente católico, né, para, né, assuntos católicos, e abriu-se uma aspas aqui no nosso canal para a formação de consciência, que eu entendo que nós cristãos precisamos ter uma consciência bem formada. Foi isso que Jesus Cristo fez, né, na sua missão de 3 anos. Formou consciência das pessoas, olhando para a forma como se comportava a questão religiosa, econômica, social da época, e foi formando consciência, e é isso que nós procuramos imitar, né? Procuramos imitar o nosso Senhor, formando consciência, e uma consciência cristã. Uma consciência cristã que, sendo cristão, a gente não pode ser de outra maneira senão fazendo as coisas direito, tá? Então, mas vamos lá. O que é essa tal de ficha limpa? Como ela surgiu? A ficha limpa, ela é uma ação popular. Olha que coisa mais interessante. Já disse no outro vídeo, né, que ela teve uma mobilização da igreja. A Assembleia dos Bispos no Brasil, lá em 2008, aprovou essa ação popular e começou-se a buscar assinaturas para modificar a lei número 135, lei eleitoral número 135, tá? Lei complementar 135, para se modificar ela. Aliou-se a CNBB, muitas outras instituições, para essa mudança na lei 135, tá? Então ela nasceu dessa iniciativa popular da igreja, nossa igreja católica, agregou-se a ela outras instituições, e quando foi em 2010, dezembro de 2010, né, ela ganhou força, né? Então ela nasceu em dezembro de 2010 por iniciativa popular, com a campanha de ficha limpa, pelo movimento de combate à corrupção eleitoral chamado MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eles desenvolveram essa campanha por conta das manifestações de diversos setores da sociedade que, né, pediam um maior rigor para as candidaturas políticas e para o combate à corrupção. Essa lei
de ficha limpa é, na verdade, a Lei Complementar número 135 de 2010, que altera algumas questões da Lei 64 de 90. A lei, ela altera a Lei número 64, lá de 1990. A lei era a que dispunha sobre as condições e os motivos e as situações em que uma pessoa não poderia se eleger para o cargo público, né? A lei lá de 90. A 35 veio para conceder mais rigidez às regras existentes, né, e impor algumas outras. Então vamos tentar compreender. A coleta de assinaturas começou em 2008, né, que já dissemos. Era necessário alcançar uma margem de 1.300.000 assinaturas, e isso foi conseguido, graças a Deus. E levou-se para o Congresso Nacional. Em poucos meses, o projeto foi levado para a Câmara, depois para o Senado, e adivinhe quem era o presidente da Câmara na época? Michel Temer. Mesmo depois de entregue, o número de adesões continuou aumentando e chegou a 1.600.000 assinaturas. Tramitou, né, como qualquer outra lei no Brasil, passou pela Câmara, depois passou pelo Senado, né, com a reunião de todos os partidos, e depois foi sancionada em 4 de maio de 2010 pelo então presidente Lula. 4 de maio de 2010 pelo então presidente Lula. Então, de modo geral, o caminho percorrido até a criação da Lei Complementar 135, chamada Lei Ficha Limpa, foi esse aqui. Começou com uma ação popular, cabeçada pela igreja, depois outros movimentos entraram, e foi sancionada em 2010 pelo então presidente Lula. E o que diz essa lei de ficha limpa para nós? Então vamos lá. Por mais que algumas atividades sejam lícitas, muitas vezes continuam a ser praticadas por representantes do poder público. A lei de ficha limpa pretende, veja, impedir a eleição de pessoas que realizam essas práticas, né? As práticas de abuso de poder contra o poder público. Ela quer impedir que essas pessoas continuem fazendo essas práticas, tá? E que foram condenadas por crimes em processos em andamento na justiça, entre vários outros motivos, tá? Então isso aqui é importante que fique muito, para ficar claro para nós. Por isso, quando estava em tramitação na Câmara, foi mudada um ponto muito importante. Originalmente, no projeto de lei, constava que uma condenação em qualquer órgão judiciário implicaria a inelegibilidade de uma pessoa. Isso, porém, mudou. Só é inelegível, preste atenção, a pessoa que foi condenada por um órgão colegiado, ou seja, se no mínimo 3 juízes participarem da decisão. Então nós estamos aqui com uma coisa importante. Ela só se torna inelegível se ela for condenada por um colegiado. O que é um colegiado? São esses tribunais de corte maior, né? Onde tem mais de 3 ou mais juízes, né? Então isso aqui é importante, tá bom? Em primeira instância, ela não é condenada, tá? Ela não é inelegível. Em primeira instância, a pessoa não se torna elegível, e nós vamos falar disso. A lei de ficha limpa reúne as condições em que os políticos ficam impedidos de concorrer nas eleições. Algumas delas já haviam sido citadas na lei, né, complementar 64, lá de 90. Outras foram criadas pela nova lei. Normalmente, políticos ficam inelegíveis por 8 anos após sua condenação, ou após terem incorrido em alguma prática elencada na lei. Aí agora a gente vai olhar quais as situações, né, citadas na Lei 135 e não poderão eleger políticos. Eu vou ler literalmente para você compreender. Vou ler literalmente. Quem não pode se eleger, políticos que não poderão se eleger.
aqueles que renunciam ao seu cargo a fim de não mais serem, processados para fugir da condenação. Esses não poderão se candidatar nas próximas 2 eleições. O cara renunciou ao cargo para fugir da condenação, mas ele não pode ser candidato nas próximas 2 eleições. Os que foram condenados por crimes de várias naturezas, variando entre improbidade administrativa, que nós já falamos em outro momento, crimes contra o patrimônio público, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, abuso de autoridade, entre outras e várias questões. Mas aqui tem algumas que são muito importantes. Que nas eleições municipais elas aparecem mais, segundo as pesquisas, que são a improbidade administrativa, a lavagem de dinheiro, e tem uma que aparece muito nas eleições municipais, que é a ocultação de bens. Como é que eu faço para ocultar um bem, padre? Eu tenho várias coisas, vários bens móveis e imóveis, mas nada no meu nome, sempre no nome de terceiros. Então eu estou ocultando o bem. E eu declaro para o TSE que eu tenho só isso. Por exemplo, eu tenho um carro. Quando na verdade eu tenho sítio, eu tenho outro carro, eu tenho moto, mas nada está em meu nome. Isso aqui é ocultação de bens. Se a justiça provar isso aqui, você é inelegível, você pode ir preso. Tá? Ocultação de bens. Então, se você conhece alguém lá na sua cidade que ocultou os bens para não ser pego pela justiça, pode não votar nele porque ele está cometendo um crime. E esta pessoa, se descoberta, ela não pode ser candidata. Tá? Ocultação de bens, abuso de autoridades, entre outros. Outra coisa, aqueles que descumpriram as prerrogativas dos seus cargos previsto na Constituição. Por exemplo, não serem donos de empresas que tenham contrato com o poder público é uma das formas. A sua empresa não pode ter contrato com o poder público. Aqueles que foram condenados por qualquer má prática relativa ao seu serviço de governo, que tem a ver com a administração pública, também não pode ser candidato. Que perderam seus cargos por alguma infração que cometeram durante seus mandatos. Que têm processos em andamento que já foram aprovados na Justiça Eleitoral. É ficha suja. Os que têm processos de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem. Veja as condições pelas quais as pessoas elas não podem ser candidatas. Isso aqui é extremamente importante, minha gente, porque a gente olha às vezes na ficha da pessoa e ela tem uma série de processos, uma série deles. E por que ela está candidata? Digo a você, ela está candidata, ela pode até ser eleita, mas corre o risco de ela sair no meio do mandato, por causa da lei. Esses são os principais motivos pelos quais os políticos fizeram barulho com a aprovação da lei e ficaram insatisfeitos, não queria esse tipo de situação. Mas são apenas alguns exemplos das razões pelas quais alguma pessoa não pode se candidatar. E o que disse o Supremo Tribunal Federal a respeito dessa lei, que é o órgão máximo do nosso judiciário? O primeiro órgão do judiciário que discutiu a lei de ficha limpa foi o TSE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral. Antes das eleições gerais de 2010, a lei saiu vitoriosa. Inclusive, ministros do TSE foram visitar tribunais regionais, pedindo a sua aplicação já naquelas eleições. A lei seguiu para o STF.
que é o órgão máximo da nossa corte, né? A nossa corte máxima, que precisava decidir se a lei de ficha limpa poderia valer já em 2010. Se isso acontecesse, vários políticos estariam em posição de inelegibilidade. E o tribunal decidiu a validade da lei, né, para aquelas eleições. Então, vários processos chegaram de políticos em condições de inelegibilidade, alegando que a lei naquela eleição não seria válida. Em uma nova votação, aí decidiu-se que a lei não valeria para as eleições de 2010, passando a valer a partir de 2012. Dessa forma, ela estaria, não é, validada para todas as eleições seguintes, 2016, 2018 e por conseguinte. E também julgou a constitucionalidade da lei de ficha limpa, ou seja, se ela foi redigida de acordo com os preceitos constitucionais. Os ministros decidiram que a lei estava sim de acordo com a Constituição e poderia ser aplicada, portanto, ela é constitucional. E houve um enfraquecimento dessa lei quando determinou que os chefes do executivo que tiverem suas contas rejeitadas por órgãos competentes serão inelegíveis por uma decisão irrecorrível. O que isso significa? O Tribunal de Contas do Estado é responsável por fazer o parecer das contas do prefeito. Já o julgamento das contas cabe à Câmara de Vereadores e tem um prazo determinado para ser feita. Essa era basicamente o trâmite previsto para a aprovação ou rejeição das leis, né, do chefe do executivo. Caso a Câmara não fizesse o julgamento a tempo e o Tribunal de Contas tivesse considerado as contas improcedentes, o então prefeito ou chefe de qualquer âmbito do executivo seria impedido de se candidatar nas eleições. Seria ficha suja. Preste atenção, deixa a gente ver isso aqui com muita clareza. Era para ser assim. Caso a Câmara fizesse o julgamento a tempo e o Tribunal de Contas tivesse considerado as contas improcedentes, o então prefeito ou chefe de qualquer executivo, né, seja o presidente ou o governador, seria impedido de se candidatar às eleições. Eles seriam ficha suja. Olha o que aconteceu. Em 2016, esse ponto da lei foi colocado em discussão no Supremo Tribunal Federal e ficou decidido que, preste atenção, a rejeição das contas do chefe do executivo só pode torná-lo inelegível se o julgamento da Câmara for realizado. Se a Câmara disser as suas contas estão reprovadas, aí ele se torna inelegível. O parecer feito pelo Tribunal de Contas não tem o poder, olha que legal, só quem tem o poder de tornar inelegível é a Câmara. O parecer feito pelo Tribunal de Contas não tem poder de impedir o político de se candidatar. Só a Câmara de Vereadores ou de deputado estadual ou federal. Essa medida começou a valer nas eleições de 2016, valendo até hoje. E se o julgamento da Câmara nunca acontecer? Não importa, o prefeito continua a ficha limpa. O Tribunal de Contas disse, as suas contas não estão batendo. O senhor tem alguma improcedência aqui nas contas que não estão dando certo. Fez uma vez, fez duas vezes. A Câmara, por vários motivos, né? Às vezes era do lado do prefeito, do governador, sei lá de quem, não votou improcedente, não votou as contas. Então ele continua ficha limpa, apesar de as contas dele pelo Tribunal, né, de Contas estar suja. Olha que coisa danada, né? E quais as mudanças da lei de ficha limpa no STF? Olha que legal.
Alguns ministros do STF foram contra a mudança na lei de ficha limpa, levando na votação que o parecer dado pelo Tribunal de Contas seria suficiente para impedir o prefeito de se reeleger, pois esse órgão tem capacidade técnica e analítica para as questões financeiras. Esse seria uma medida técnica e não política a cargo dos vereadores. A favor, outros ministros defendem que o parecer do Tribunal de Contas não basta para tornar um prefeito elegível, que o julgamento na Câmara é essencial ao processo, pois os vereadores são os representantes da população por meio do voto. E que o parecer técnico deveria apenas ser levado em conta e não ter a palavra final. E essa visão prevaleceu. Logo, quem tem a palavra final sobre a inelegibilidade do candidato no que se refere às contas é a Câmara de Vereadores. A conta foi aprovada ou reprovada, não é? Quem pode dizer se ele é ficha limpa ou suja, no caso das contas, é a Câmara de Vereadores. E então conseguiu entender de fato o que é a lei de ficha limpa? Né? Você conseguiu compreender o que é isso? Então, minha gente, a lei de ficha limpa é esse negócio aqui. E tem umas coisas importantes que eu gostaria que você compreendesse sobre a questão. Para a pessoa não ser candidato na questão da ficha limpa, um dos artigos dela, né, dos parágrafos dela, diz o seguinte: a abolição da exigência do trânsito em julgado da decisão judicial para fins de elegibilidade, bastando a existência da decisão proferida por um órgão judicial colegiado a partir da edição da nova lei. A exclusão da incidência da lei que estabelece casos de inelegibilidade sobre os crimes culposos ou os de menor potencial ofensivo, ou os de ação penal e privada da renúncia para fins de descompatibilização. Tem umas coisas importantes, não é? O aumento do prazo de inelegibilidade agora vai para 8 anos, não é? Embora a questão já tenha sido discutida definitivamente, é apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que inclinou para a constitucionalidade da norma. Então, é constitucional, mas tem algumas brechas ali, tá? E algumas coisas são importantes. A aplicação da inelegibilidade aos condenados por terem simulado a cessação de vínculo conjugal ou de união estável para evitar a inelegibilidade em razão do parentesco. Isso aqui é extremamente importante, não é? Previsão de inelegibilidade para os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em virtude da infração ético-profissional, dos que forem demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial, e para os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente. É importante isso aqui, no que se refere à rejeição das contas relativas ao exercício dos cargos e funções públicas, a exigência de que a ação do agente seja dolosa, bem como a necessidade de anulação da suspensão de decisão do Poder Judiciário, e não apenas do ajuizamento da ação judicial. Ele precisa ter em mente que a condenação ela tem que ser em segunda instância, tá? Então fica muito claro isso aqui. Para ele não poder concorrer, ele tem que ser condenado pelo órgão colegiado, né? E também, em primeira instância, ele pode concorrer. O que ele não pode concorrer é se ele for condenado em segunda instância, tá? Isso aqui é importante, minha gente, porque deixa claro uma coisa, e fica um exemplo muito claro disso nas eleições de 2018. Deixa só usar o exemplo, né? Em 2018, o Lula, o ex-presidente Lula, ele seria candidato.
E ele não foi porque ele foi condenado em segunda instância. Logo, ele se tornou um ficha suja. Tá? Então, as pessoas que... Vamos pensar assim, você entrou no site do candidato, seu candidato lá, e viu ele que ele é réu, condenado em primeira instância. Padre, mas ele já é ficha suja? Não, ele é condenado. Ele é ficha suja? É, mas ele pode concorrer. Ele fica inelegível quando um órgão colegiado em segunda instância condenado. Por isso o risco de você votar numa pessoa que já está condenada em primeira instância, porque o julgamento em segunda instância vai acontecer e se ela for condenada, ela perde o cargo. Percebe? Ela perde o cargo. Então você vai votar num candidato a prefeito da sua cidade e você viu que ele tem alguns processos, alguns deles em primeira instância. Ah, não, em primeira instância, né, a justiça é morosa mesmo, não sei o que lá, vou votar. Daqui a um ano ele é condenado em segunda instância, ele perde o candidato e assume quem? O vice-prefeito. Há muito jogo político nisso tudo, minha gente. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque a gente sabe que há muito jogo político e jogo sujo, inclusive, dentro da própria coligação. Ou você acha que de repente o vice-prefeito não torce para que a pessoa que está condenada em primeira instância ela se torne inelegível daqui 6 meses, 1 ano e ela assuma o cargo? Não é? E outra coisa importante, pense bastante em quando você for votar. Processado não pode ter seu voto. Pessoa que cometeu crime de improbidade administrativa não